Olá, família Pax, estamos aqui ao vivo. Vamos conversar hoje com a nossa querida Luciana Dias. Ela que é cineasta, escreveu o livro Penso Logo Insisto, da editora Aquariana, e é diretora de criação do grupo Bandeirantes. Então, estamos aí nesse momento de transformação, mudanças, energias e, neste momento, boas-vindas, Luciana, para que a gente possa aí estar conversando sobre as energias maiores da luz. Ei, Luciana! Boa! Bem-vinda! Bem, muito feliz de estar aqui, Carmen. Boa tarde para todo mundo. Muito feliz da gente conversar finalmente, depois, né, de tanto tempo. Tantos anos. É verdade. Então, vamos começar conversando. Esse seu livro, Penso Logo Insisto, como é isso? Não é penso logo existo? Por quê? Não, insisto, porque eu acho que nós que estamos aqui nesse tempo, a gente insiste muito, especialmente as pessoas ligadas à Pax, ligadas ao amor, à fraternidade, a gente insiste em fazer o bem, a gente insiste em acreditar que a gente vai conseguir fazer essa mudança. E tem aquela citação, né, a frase famosa de Descartes, falando de penso, logo existo. Insisto é muito mais real para o nosso tempo atual. Com certeza, ainda mais agora, nessa época de pandemia, né? A gente tem que insistir. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua vida como cineasta, que foi como você começou, na realidade. Como cineasta... Então, o mais legal é assim, acho que todos nós sabemos quando a gente chega no planeta para fazer alguma coisa. A gente sabe que tem alguma coisa a mais para acrescentar. E eu sabia desde o primeiro dia que eu vi o Sítio do Pica-Pau Amarelo, muito pequena, porque eu sou muito nova, né? Mas a primeira versão, eu li na televisão, vi aquele mundo mágico e falei, eu quero morar aí dentro. A minha mãe falou, não tem como você morar aí dentro. Eu falei, não, eu quero viver ali. E eu era bem pequena. Aí ela começou a me filmar, porque a gente tinha uma Super 8, e mostrar que existiam formas de viver aquelas histórias e contar as minhas próprias histórias. E aí eu fui estudar artes plásticas primeiro, comunicação social, e aí eu entrei no cinema para conseguir contar as histórias que pudessem mudar a vida das pessoas de alguma forma, ou fazer algumas críticas também. Claro, que legal. E você fez o quê na área de cinema? Documentários? Eu fiz muitos documentários. Eu fiz um documentário com o Brenan, que foi especialíssimo, o Francisco Brenan, lá em Recife. Foi lindo, na Várzea, onde ele mora, e tem o ateliê, enfim, aquele museu maravilhoso. Fiz alguns especiais com as Chicas, que são duas, uma banda muito incrível, assim, que são duas filhas do Gonzaguinha, que tem uma voz do outro mundo de maravilhosa, e conseguiram achar com as amigas, meio que brincando em casa, algumas músicas inéditas do Gonzaguinha numa fita. E aí começaram, já tinham toda aquela pecha musical de ter nascido filha de quem, neta também de Luiz Gonzaga, e aí eu fiz um documentário muito especial com elas em Recife e Fortaleza. Eu fiz 12 curtas de coisa, assim. Deixa eu ver se eu te ouço agora. Tá, né? Okay. Eles não funcionaram. Tá bom, tiramos. Okay. Então, eu fiz 12 curtas e migrei para televisão, que na verdade eu achava que era mais democrático. Eu trabalho há 30 anos em TV. Caramba, falar 30 anos dá uma sensação de que você tem bastante bagagem, né? Não idade. Mas que nem a gente aqui na Pax, né? Eu trabalho na Pax 39 anos, né? 40 o ano que vem. Então a gente. É uma menina. Também... continuamos aí. O que importa é ter saúde e fazer o que a gente ama, né? O que é a missão de vida. É a missão de vida, que aliás vocês fazem maravilhosamente bem. Já tem 39 anos a Pax. Nossa. 39 anos, você viu? A gente se conhece há muito tempo, hein? Sim, há mais de 20, 22, 25 anos, talvez. Nem sei, eu me perdi aí, porque. Né? Também. A gente vai vendo o eterno agora e as coisas vão se construindo, né? Né? Que é isso mesmo, E hoje, como diretora de criação no Grupo Bandeirantes, como é que você sente esse momento atual? As pessoas estão mais plugadas em que tipo de informação? Engraçado. Como o grupo ele é formado por TVs fechadas, abertas, jornal impresso, que agora também virou uma coisa virtual. A gente tem muitas rádios e tem a TV aberta com emissoras próprias e afiliadas. A gente tem mais de 100 emissoras no país.
É uma comunicação larga, como a gente tem uma programação grande, a gente tem todo tipo de pessoas, né? Então, tem uma gama muito grande de pessoas querendo coisas diferentes. E, de qualquer forma, engraçado, alguns anos atrás, a gente estava falando sobre isso esses dias, as pessoas gostavam de ver notícias ruins na televisão, especialmente na televisão. Elas gostavam de ser nutridas por notícias ruins. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente vê uma coisa que é muito interessante para quem está ligado em outras energias e outros caminhos, que patrocinadores não se interessam, por exemplo, mais por programas que dão notícias ruins. Olha que ótimo! Não é bom isso? Ótima notícia, imagina! Aqueles programas tipo sensacionalistas que falam de coisas muito ruins, eles começaram a não ser interessantes comercialmente. E isso é uma mudança de paradigma muito, muito importante para o nosso planeta. Excelente, claro. Então, até às vezes tem um programa desse tem uma audiência alta, mas não tem tanto patrocínio, então ele já não é tão interessante mais. E você começa a perceber que, opa, vamos mudar essa programação. As pessoas estão atrás de good news, estão querendo saber mais. A gente tem um quadro no nosso Jornal da Band, por exemplo, que é lindo, que o jornalismo fez, que chama Vai Passar, mostrando que essa pandemia vai passar e tudo de bom e belo que o país inteiro tem feito para que isso passe de uma forma mais leve. Claro, isso é maravilhoso. E brasileiro que é criativo, né? E é tão solícito e realmente se ajuda, é tão verdadeiro, sempre vem com uma ideia diferenciada para estar realmente fazendo a diferença na vida de outra pessoa, né? E é importante, sim. Eu fico muito feliz de saber que hoje em dia as pessoas dão mais foco para a energia das notícias positivas e da programação positiva, porque os meios de comunicação, né, como você sabe, são responsáveis por parte do inconsciente coletivo do nosso amado Brasil e do planeta. Cada está fazendo a sua coisa. Se as pessoas começam a alimentar só uma carga negativa todo dia, aquilo acaba se somatizando e acaba piorando uma situação. De repente, o próprio meio de comunicação traz um alento, traz uma energia mais harmoniosa, mais leve, enfocando de outras formas, a irradiação é totalmente outra, né? Que bom, fico muito feliz. A gente muda a egrégora de um país todo com boas notícias, né? É muito gostoso participar desse momento de transformação. Que no meio tão impactante como uma TV aberta, perceber essa mudança, uau, depois de 30 anos é um alívio. E a gente vê isso no dia a dia. Eu acredito que para você seja assim, a cereja do bolo, né? Aquilo que você foi construindo ao longo da sua vida, de repente você vê que valeu a pena, porque as pessoas não estão mais focadas naquela história de comparar, competir, passar em cima do outro, falar aquilo que não precisa só para trazer gente que nem está prestando atenção no que está assistindo, né? Eu acredito muito também que hoje em dia as pessoas estão mais conscientes e exigindo qualidade, né? Qualidade e informação. Né? E tem um outro aspecto que é muito bacana também, por exemplo, no grupo, com todo esse trabalho, tem muita gente bacana na comunicação do país inteiro, né? A gente tem artistas incríveis e tal. E a gente começou a colocar um exemplo de não vamos desperdiçar nada. Uma das áreas que eu dirijo é a cenografia. E era costume em televisões e grandes produções, produtoras, que um cenário, quando não era mais usado, era simplesmente descartado, como se fosse uma coisa, como se aquilo não tivesse uma importância. E era uma cultura assim. E a gente, na Band, tem feito uma coisa muito diferente. Termina um programa, a gente recicla aquele cenário, a gente readapta aquele cenário. Hoje a gente tem um programa que chama O Melhor da Tarde, que é a junção de 2 outros cenários de programas que saíram do ar, e ficou lindo. Com a Kátia Fonseca, ela é ótima. Com a Kátia Fonseca, que é uma delícia de pessoa. Então, o programa dela, o cenário a gente refez, gastou muito pouco dinheiro, mas conseguiu fazer um efeito, um calor, uma cozinha gostosa, com reaproveitamento de outros cenários. E ela topou, né? Porque tem gente que, não, eu quero tudo novo. E isso foi muito legal, porque muda também a forma das pessoas que estão dentro. A gente tem mais de 3 mil funcionários. Olharem, não tem necessidade. O planeta não admite mais desperdício. Nenhuma empresa, nenhuma cidade. Planeta. Não existe lixo, né? Não existe fora para jogar um lixo. É tudo aqui. Então, não tem por que descartar tanta coisa. Isso é uma mudança também bem grande nos meios de comunicação. Isso é muito gostoso de ouvir e de saber que está todo mundo assumindo a responsabilidade para si e tentando fazer a sua parte, né, Luciana? Porque não adianta ficar esperando alguém aparecer não sei de onde e chegar... Salvador. E chegar com uma ideia
diferenciada e resolve todos os problemas. Realmente isso não existe, né? Eu acredito que depois desse período que a gente está passando, como humanidade, teremos algumas mudanças. Eu queria a tua visão. Como é que você acha que fica o Brasil, os meios de comunicação pós-quarentena? Muda, nos meios de comunicação muda radicalmente. Muda a folha de pagamento, porque a gente está passando por várias adaptações, inclusive de apertar o cinto e percebendo que menos é mais. Sim. Muda o sistema de trabalho, as pessoas entenderam. O coronavírus trouxe coisas terríveis e coisas muito boas também, né? A gente vive esse mundo de possibilidades, copo meio cheio ou copo meio vazio. Ao mesmo tempo que ele traz um desespero, e é um desespero não saber como lidar com isso, ele traz também a possibilidade das pessoas estarem em casa e voltando para dentro. Voltando para si, para sua família, para o que realmente importa. Hoje eu tenho mais de 100 pessoas da minha equipe que estão trabalhando home office e trabalhando super bem. E quando eu falava isso há um tempo atrás, alguns gestores, colegas um pouco mais velhos achavam, imagina, isso não vai funcionar, as pessoas não têm responsabilidade. E isso fez com que tivesse um avanço, as pessoas percebessem que isso é possível. Por exemplo, a gente está falando agora aqui por uma fórmula completamente nova, e não interessa muito a qualidade da imagem. Interessa mais a qualidade do que se é transmitido, do que se é falado, qual a mensagem. Exato. E eu acho que esse é um salto muito importante na comunicação. Eu vejo que para a gente está mudando dia a dia nessa pandemia, todo o formato de pensar a programação, de pensar o jornal. A gente também tem o Metro Jornal, que era impresso, não pode mais ser. Então, agora tem o Metro em Casa. Aliás, é gratuito. Quem quiser se cadastrar lá no site do Metro em Casa, pode receber por e-mail ou por WhatsApp uma edição gratuitamente todos os dias da semana. Então, surgindo novas formas das pessoas se conectarem, de se informarem. Eu acho que o país nunca mais, o planeta nunca mais será o mesmo. Por exemplo, no nosso figurino, eu chamei as meninas, a minha gerente teve uma ideia, eu falei, vamos nessa. A gente começou a usar os retalhos, a gente tem muito, porque tiveram novelas na Band, tiveram muitos programas, muitas séries, muitas coisas foram feitas lá, então a gente tinha um figurino enorme e muito material. E a gente começou a fazer as máscaras de tecido para os nossos colaboradores, para as pessoas que trabalham lá. E foi lindo ver, porque eu assumi uma área que as pessoas eram meio rabugentas umas com as outras, porque era uma coisa meio, mas aquele programa tinha uma separação, existiam muros. O coronavírus, de certa forma, transformou muros, uma quebra de muros e pontes. Então eu tenho o pessoal sentado voluntário do figurino, da maquiagem, cabeleireiro, camareira, o pessoal da tapeçaria, da cenografia, fazendo máscaras num amor, numa paixão. É tão bonito de ver o quanto, se você desperta as pessoas. Claro que tem gente que vai exatamente pelo caminho contrário, mas nos meios de comunicação, especialmente o que eu vivo ali no Grupo Bandeirantes, a gente vê o melhor das pessoas vindo à tona. Então a gente já fez 2.000 máscaras em 2 semanas e vai seguir fazendo. E todo mundo feliz. Então, eu tenho senhoras que estão em casa, uma costureira que está em casa, a dona Neide, não pode, ela é grupo de risco, ela está afastada, e ela pediu, posso fazer em casa? E aí a gente mandou material para lá, minha gerente, que é uma fofa, falou, não, a gente vai conseguir mandar tudo para ela, e ela dá um jeito de chegar, e aí voltam 200 máscaras e vão, mas vai tecido e volta. Então, tá todo mundo numa corrente do bem tão bonita, Mas isso é lindo, né? O engajamento, né? A solidariedade, esse espírito de colaboração que parece que a gente tinha perdido antes dessa quarentena. Exatamente, né? exatamente. Todo mundo robotizado numa vida individual, egoísta. E comprando, consumindo. E agora você percebe que as pessoas, eu estava falando agora há pouco num dos calls com as minhas equipes, como todo mundo começou a, de repente, parar de gastar tanto dinheiro com bobagem. Exato. Precisa de tanta roupa, tanto sapato? Precisa mesmo jogar e descartar as coisas assim com uma facilidade? Não. Tudo isso traz... Tudo depende de para onde a gente olha. É um momento horroroso, sim. Algumas pessoas falam, mas como Deus permitiu? Isso não é uma questão de permissão. Deus permite, sim. A gente tem o livre-arbítrio, a gente maltratou muito o planeta. E ele está devolvendo, de alguma forma, um aprendizado, e na sua misericórdia o plano divino é tão incrível que permite que a gente reaprenda a viver ainda nesse tempo.
Isso é verdade, né? Pois é. E você é ligada nos mestres da Fraternidade Branca? O mestre Omar, Completamente eles, como é? apaixonada. Quem é que rege a tua diretriz profissional, espiritual? Sempre foi Saint-Germain. Legal, Sempre maravilha. foi Saint-Germain. Eu sempre tive um apreço especial por Serapis Bey. Mas Saint-Germain sempre foi o meu... Artes, né, Serapis Bey, a energia É, é o teu caminho, a tua missão de vida, né? ele foi sempre um mentor, vamos dizer assim, mas a conexão direta é com a paixão é por Saint-Germain. Que ótimo. E E é é bom mais... que ele abre todos os caminhos sempre. Isso é tudo de, né, maravilhoso. Você mais do que ninguém sabe disso, pela conexão que você tem com ele há tanto tempo. Isso é verdade. Eu até me arrepio. Desde criança que eu vejo, mas conscientemente que eu o sirvo, bem como o plano espiritual, é 39 anos, né? O tempo passa rápido. Eu só peço saúde para todos nós na Terra, né? Porque sem saúde não resolve nada você ter o resto, né, Luciana? Nada, nada, nada. Você faz o quê? Pois é, e se você Confinado. paz e espírito e não está bem com você e com quem está em volta, também não sai para lugar nenhum, né? A vida parece que acaba não dando uma diretriz diferenciada, né? E eu acredito que é um momento agora de autorresponsabilidade, né? As pessoas estão tentando puxar para si a escolha de forma consciente. Não dá mais para ficar trabalhando, vivendo, todo mundo robotizado em hábitos limitadores que traziam a infelicidade, né? Você não sabe disso? E o pessoal agora do grupo da Band está mais em casa ou está mais lá na emissora? A gente está com 1.000 pessoas na emissora, como a gente tem 3.000 e X funcionários, porque eles têm uma gama que é variante de acordo com os programas. A gente está com muito mais gente em casa, home office, do que no grupo Bandeirantes em si, né, nas rádios e nas Claro. TVs fechadas também, pelo país inteiro também. E é engraçado ver que funciona, né? Claro. É uma quebra de paradigma tão sensacional. Aí é o meu momento aquariana, assim, é tão aquariano isso. As coisas ficam tão mais horizontalizadas, tão mais fáceis quando você cria novas formas de se comunicar, de fazer, de se reinventar. Esses dias alguém me falou, ai, mas como eu vou fazer? Eu estou sem emprego, eu não sei, inventa uma outra forma. Aí, essa minha amiga que estava muito magoada, ela é uma excelente psicóloga e tinha perdido o emprego. Eu falei, então que tal a gente fazer um canal? Quantas pessoas estão precisando ser atendidas pela internet? Porque está todo mundo confinado, a grande maioria está. É Então verdade. é só olhar pelo outro lado. Não ver como um fator limitante, mas ver como uma possibilidade de novas formas, de novos trabalhos, o que é realmente importante. Claro. Quantas pessoas podem voltar para o interior, por exemplo? O interior não só o deep, profundo, dentro, mas o interior de uma forma real. Quantas pessoas podem voltar para o interior do país, para a sua cidade, de onde vieram, plantar a sua própria comida, comer comidas saudáveis, enfim. Será que a gente precisa tanto de grandes centros assim, de grandes coisas? Será que as grandes coisas não são as menores? No final, a gente está voltando àquele sistema antigo, né? Das cooperativas, do pequeno produtor, do agricultor, das mercearias, porque de um tempo para cá foi tudo mega shopping, aquelas mega stores, em todos os lugares. E no final, esse é o pessoal que está sofrendo mais, né? Com esse baque aí da quarentena. Né? Há um tempo atrás eu montei, parecia uma coisa meio louca, eu montei uma produtora que é colaborativa. Todos esses talentos e a gente divide esse... Eu não preciso, como produtora, ganhar em cima desses profissionais, eu posso dividir com eles. E parecia uma coisa louca, mas super funciona. Então tem tantas outras formas da gente fazer coisas. Lógico. E esse é o momento. Claro. Não dá o ganha-ganha, só eu ganho, não cabe mais. Com certeza. Com certeza. E porque você a gente ganha quando todos ganham. É verdade. E você, como visionária, como é que você vê a situação econômica e política mundial, não no Brasil, depois dessa quarentena? Você acha que o pessoal vai dialogar mais entre países e vai chegar num comum acordo? Eu você espero. Acha que cada um tentando brigar pelo seu? Eu espero que sim. A gente sabe que tem dois caminhos bem distintos que podem vir a acontecer. Aliás, existem várias possibilidades. A gente vive esse momento, um quantum de muitas dimensões, numa só, todo o tempo, num lugar só. Muitos caminhos podem acontecer. Eu espero que sim, que haja essa
maior aliança entre os países e que as pessoas entendam que é um planeta só. Aliás, a gente lançou uma campanha, está até no meu feed agora do Instagram, que é uma campanha linda, de uma menina foférrima, uma menina do Ceará, que estava assistindo. Eu estou falando muito das coisas que a gente faz, porque é como eu uso a espiritualidade, Claro, como, imagina. como eu sinto que eu posso contribuir pelo trabalho. E muitas pessoas nos meios de comunicação usam também. E eu tenho o privilégio de trabalhar num lugar que isso é permitido. Essa menina assistiu matérias na televisão, ficou arrasada com a informação do Covid logo no começo, subiu para o quarto e veio, como ela fala, veio a música. E ela fez uma música Somos Todos Um Só. E aí, numa semana só, eu recebi essa música de 10 pessoas. Começou pela minha mãe e terminou pelo presidente da minha empresa. E aí o presidente, só quando veio pela minha mãe, não tinha um nome. Era uma música linda, com uma menina linda, com um clipe lindo, mas não tinha, eu não sabia quem ela era. Aquela coisa de vai passando por grupo de WhatsApp. Quando o presidente do grupo mandou, vinha com a indicação do nome dela, uma artista cearense e tal, que ele também estava repassando. Ele falou, tenta ir atrás dela. Eu falei, nossa, é o sonho da minha vida, que coisa boa. Aí eu consegui achar, porque eu tenho vários amigos no Ceará, e achei a Bruna N, conversei com ela, ela gravou uma versão muito fofa. Olha que incrível. Ela gravou com o ukulele, essa letra linda que ela compôs, no carro, porque ela tá em casa. Ficou um som, vocês vão ouvir, ficou incrível. A música é de uma riqueza, de uma lindeza, de uma profundidade, porque no fundo somos todos um só. Sim, E claro. aí a gente usou fez a montagem e usou como tema no grupo Bandeirantes inteiro, tá tocando nas rádios, em todas as TVs. E a Cruz Vermelha também convidou a Bruna para essa música ser tema da Cruz Vermelha no Brasil. E aí a gente está passando em looping na programação durante o dia uma música que lembra que todos somos um só. E se o planeta conseguir lembrar, é óbvio que a gente vai ter muitas dificuldades, mas muito crescimento. Sem dúvida, até me arrepia, viu? Eu quero esse link, você depois me envia. Vou te passar, E de daí eu uma compartilho lindeza, também aqui com o nosso pessoal, por porque, favor. afinal, E aí, precisamos tomar. e aí você vê uma menina no Ceará, assim, que se sente inspirada para compor algo tão profundo, porque a simplicidade é muito profunda. E que numa mensagem que é tudo que a gente precisa lembrar, não existe o eu e o outro, é só um. A gente está tão interligado. O vírus vem mostrar isso. A gente está tão interligado que um vírus que começou a aparecer na China chegou aqui, está no planeta inteiro. E também junto com ele vem um vírus de esperança, de parar e orar, de rezar, de meditar, de procurar outros caminhos também para, no fundo, o que realmente é importante. Claro, sem dúvida nenhuma, né? Como é que você encara a espiritualidade dentro dos meios de comunicação? As pessoas estão abordando mais, menos, não? Como você se sente? Tem uma coisa que, quando eu entrei em televisão, eu era apresentadora no começo. Eu comecei atrás das câmeras, depois eu virei apresentadora, porque era mais fácil. No Nordeste, ser apresentadora, escrevia, dirigia, apresentava, tudo era mais fácil. E aí eu tinha Saibaba, Saint-Germain, meu cenário era uma coisa, assim, incrível. Tudo ao mesmo tempo agora, na Bahia. Ainda mais na Bahia, a Band da Bahia era no Gantuá, imagina. Do lado de uma menininha. E Irmã Dulce, e era tudo ao mesmo tempo agora, era incrível. E aí eu achava que a gente tinha que fazer... Eu tinha sempre quadros esotéricos e tal no programa. E foi passando o tempo e eu consegui entender que a espiritualidade, às vezes, ela não está tão aparente, mas ela está dentro das pessoas. É o que eu falei na história da confecção das máscaras, na preocupação de um com o outro. A gente tomou uma medida agora muito, muito humana, porque é óbvio que teve uma grande redução de investimento, a gente perdeu muitos anunciantes, as pessoas estão com medo e sem dinheiro. E a gente teria que fazer uma redução para conseguir honrar os compromissos em dia, folha e tal. E aí foi decidido baixar a carga horária de todo mundo e o salário de todo mundo por 3 meses, 25%, para que não tivessem grandes demissões, para que não houvessem demissões. Então isso já é a espiritualidade agindo dentro de cada um de nós. Sem dúvida, né? Então, às vezes, ela não está explícita, mas ela está implícita. Claro, sem dúvida nenhuma. Eu sei que a nível internacional, alguns milionários e bilionários fizeram um acordo com os funcionários de deixar de pagar salário por 4, 5 meses
para eles poderem se refazer e depois eles dão os bônus, etc. E parece que está funcionando. Eu acredito que cada caso é um caso, né? Cada país é uma realidade e cada um tem o seu caminho. Agora, que ninguém sabe como vai ser daqui a pouco, depois que essa história toda acabar, ninguém sabe. É uma grande... Mas certamente não será como era. Ah, não. Isso não tem como ser. Já não somos mais, isso com certeza. Eu concordo plenamente com você. Agora, eu tenho um feeling também em relação à economia. Eu acredito que poderemos ter uma economia mais estável a nível mundial, né? Em vez de cada país ter a sua moeda e a sua forma de troca, né? De dinheiro, de energia, enfim, não sei. Vamos aguardar aí os acontecimentos. Essa é uma das possibilidades no módulo positivo, que a gente espera que seja assim, que pode acontecer. Pode realmente acontecer. Porque, veja, no final, é dinheiro daqui, dinheiro dali, no final é um monte de zero atrás de um número, que eu não sei até que ponto aquele número realmente existe. Exatamente. E a forma da gente enxergar antigamente, aplica na bolsa, faz não sei o quê. Eu não entendo muito desse mundo da matéria, meu trabalho todo é gratuito, e, enfim, mas a gente observa as pessoas que perderam em bolsa, por exemplo, na queda de 2008, eu tenho muitos amigos produtores em Hollywood, inclusive um deles vai estar aqui na live comigo quarta-feira que vem. E ele, depois daquela queda da bolsa em 2008, muitas pessoas pararam de fazer produções cinematográficas em Hollywood e começaram a fazer outras coisas. E aí que a gente está nesse momento de novo, que está tudo travado, né? Parece que o mundo travou, parou, e precisamos repensar tudo para... Resetado, parece que resetou o mundo. Pois é bem isso. Então eu estou só esperando, observando, tentando fazer a minha parte, né? Rezar, que meu deixa parte é o que eu sei fazer. E muito bem, por sinal. Não, imagina, estamos tentando. Eu acho que cada um fazendo aquilo que lhe compete e a gente somando informação, porque eu acho que o que falta, né, Luciana, é informação verdadeira. Você não sente? Sabe o que eu sinto? Uma vez eu escutei... Tem duas coisas que eu escutei que eu queria dividir. Uma vez eu escutei que, às vezes, o bem não vence. Se é que existe bem e mal, e existe, de certa forma. O bem não vence porque não é articulado. Faz um então, certo... A gente tem pessoas incríveis aqui, ali, várias religiões, em vários lugares, mas ele não se une. Sim. Porque acha que não precisa, ou porque é meio tímido e tal. E o mal, às vezes, se dá melhor porque ele se reconhece, ele se articula. É uma coisa incrível. Quando as pessoas vibram naquela frequência que não é tão humanitária, não é tão humana, eles vibram e fazem conchavos e reverberam um no outro. Então, eu acho que falta mais a gente se unir. Todos que pensam um planeta melhor, se a gente consegue abrir um pouco para o outro e não fica só tão para si, para os seus, a gente consegue sim construir um mundo diferente. À medida que eu somo com... Tem gente que é evangélica que é incrível, tem gente que é católica que é incrível, tem muçulmanos sensacionais, tem judeus incríveis, tem espíritas de todos os tipos maravilhosos, tem os cristãos, a gente tem tanta gente maravilhosa em separado, que quando eu falo que na Band a gente conseguiu quebrar alguns muros e construir pontes, parece que a gente precisa, nesse momento, esse vírus traz um pouco isso, não importa mais a religião, o credo, importa que se você somar, se você conseguir juntar com o outro em pensamento e energia, dois são mais fortes. Então eu acho que a gente tem essa chance de soma. É verdade, é verdade. E a gente vê isso nos hospitais, a área da saúde está exacerbada de cansaço, de caos, meu Deus, o que eu faço? Então a gente precisa orar por eles, a gente precisa fazer máscaras e levar para eles, a gente precisa ver o que a gente consegue de movimento de solidariedade para ajudar quem está lá na linha de frente. Nesse momento, nós não somos literalmente a linha de frente. Médicos, enfermeiros e todo mundo que trabalha nos postos de saúde, nos hospitais, são a linha de frente. Em seguida, vem as outras áreas. Nós noticiamos, informamos, entretemos, que isso também parece uma bobagem, mas não é. Com tanta gente em casa presa, é bom que ela tenha que assistir para não pirar, porque as pessoas também tendem a brigar mais, a ficar entediadas, a falar verdades que nunca foram ditas, que às vezes não são da forma mais gentil. Então, a gente precisa, na verdade, entender isso como uma oportunidade. É triste ter a empatia de entender que o outro sofre, a responsabilidade nesse momento de saber que não deve sair de casa sem máscara, sem luva, não tem que se preocupar tanto com a economia. Claro que tem gente que não tem o que comer, tem gente que não tem outra fonte de renda, mas essas pessoas
parece que não sei, Deus consegue atingir o coração de outros que tocam a esses. Sim. Mas o mais importante é que a gente consiga fazer mentalizações, orações para os nossos governantes conseguirem entender que eles precisam salvar vidas e não votos. Claro. Salvar vidas e não empresas apenas. As empresas sem pessoas não existirão. O dinheiro sem gente, sem vida, não faz sentido. E que nesse momento a gente precisa preservar o maior número de vidas, sim. A gente precisa tentar cuidar de nós e do outro ao nosso lado. Não é só colocar máscara, literalmente, como em avião. Coloque a máscara primeiro em si, depois no outro. Não. Coloque em si, coloque no outro também, e no outro, e não saia de casa e tente se reinventar para a gente conseguir conter esse momento. E a vibração, acho que o mais importante que a gente tem falado em termos espirituais nesses últimos tempos é que a gente precisa aumentar a vibração. Se a gente ficar no medo, duas preocupantes. O medo faz com que a vibração caia e parece que a nossa imunidade baixa. Isso eu posso falar, porque eu venci 2 cânceres ano passado. Eu fiquei aleijada há 15 anos atrás e voltei a andar. A gente pode mudar sim as nossas células, a gente pode mudar sim o nosso corpo. Eu não sou melhor do que ninguém e nem tenho mais fé do que ninguém, mas eu acredito que a gente pode. E quando você acredita que pode, você consegue. Claro. Então, eu sinto que a gente precisa de verdade entender que não é para ficar no medo, é para ficar no cuidado, não tentar se aglomerar, não tentar se colocar, orar e vigiar, não se colocar em risco, não colocar os outros em risco, mas manter a fé alta, para que nada nos atinja, porque a maior imunidade que a gente consegue é aquela que a gente cria de dentro para fora. A gente não consegue mudar o mundo se a gente não mudar o nosso, né? Então, parecem palavras bobas, mas não são. Tudo isso está dentro. É o que a gente pensa, fala, sente, é. É verdade. Eu queria a tua opinião sobre as fake news. Por que o ser humano inventa notícia falsa para atrapalhar a vida dos outros? Como é que a gente pode combater isso? Fora rezar para a cabeça do cidadão esclarecer e ter mais consciência. Mas tem uma forma mais simples. Não compartilha. Ah, não, mas isso... tipo assim, a fake news não tem como. É uma coisa que é consciencial. Né? A gente está nesse mundo dual. Pense, ainda mais numa situação dessa. Sempre foi, mas agora... E não para de ter. A gente tem feito campanhas, vou te passar também, a gente tem feito campanhas contra a fake news para pedir para as pessoas checarem, vou te mandar. Mas é uma coisa muito simples, é não compartilhar. Eu recebi no grupo da família, não passa adiante. Olha, eu vi esse post no Instagram da banda. É importante, não passa adiante, porque fake news pega mal para você, a nossa campanha. Porque se não checar, você está passando uma mentira adiante. Quer dizer, tem que checar, não tem outra... Tem que checar. E aí é onde os meios tradicionais são mais sólidos para você checar. Sim, claro. Então, as TVs, tipo a Globo, a Band, a Record, a SBT, embora cada uma tenha uma linha, se você conseguir filtrar, elas estão sempre com o seu olhar, que cada um tem o seu, elas estão noticiando aquilo que foi checado por 3, 4, 5 pessoas. Sim. Porque tem uma coisa básica no jornalismo que é sensacional, que eu amo, que é uma notícia, uma história, tem 3 lados. O meu, o seu e a verdade. Adorei. Né? É que nem Einstein. Tudo depende do ponto de vista. Pois é. A questão é bem essa mesmo, né? E a gente tá... E vamos que vamos, né? Eu desejo que as pessoas possam começar a espalhar só coisas boas, né? Porque não vai resolver... Good news. É tudo que a gente precisa. Compartilha coisas boas. Sempre, né? Good news, né? Maravilhosas, claro. Nossa, tô adorando, muito bom. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos amigos, que aqui tudo vai muito rápido, né? Infelizmente, no nosso papo. Como você sente esse momento? O que você gostaria de compartilhar do teu coração para que cada um pudesse se fortalecer e também entender o papel da TV, da rádio, dos meios de comunicação sérios nesse contexto todo que a gente está vivendo a nível mundial, né? Porque eu, uma das vezes, em 89, quando eu morava em São Francisco, eu fui contratada pelo CNN para traduzir uma pessoa que não falava inglês, que foi do Brasil e tal. E ali dentro eu via a seriedade de um lado e do outro lado as notícias que vinham com ordem superior que tinham que ser faladas. Tem isso, em alguns meios existe isso verdadeiramente. Então, e aí? Como é que faz? Olha, eu tenho
E eu não estou puxando sardinha para o meu lado, não. E, é o contrário. Eu exatamente trabalho no grupo que eu mais admiro, porque eu Não, conheço... mas a Band tem um jornalismo sólido também, imagina. Esse é o nosso maior legado e o nosso maior problema. O jornalismo da Band ele é tão sério que não faz diferença o lado A, o lado B, sempre há notícia. E aquilo é apurado, e isso já vem do seu João Saad, que foi o fundador do grupo, Sim. que tinha essa paixão pela verdade da notícia, ele era apaixonado pelo jornalismo, e o Johnny mantém isso a punho, assim, tipo, é a área que ele mais se preocupa, vamos dizer assim, no dia a dia e dá a maior liberdade. Eu lembro quando eu voltei para a Band agora, há um tempo atrás, e o Boechat estava vivo, a gente ria porque eram centenas e centenas de processos contra ele e ele tinha liberdade total para falar. E ele não era nem era da esquerda, nem da direita, nem do centro. Ele era pelo povo e pela verdade. Qual é a verdade dessa história? E o jornalismo da Band é muito assim. Às vezes mal compreendido, porque o lado A não gosta do que o lado B falou, enfim. Mas a gente tenta sempre colocar a verdade. E a verdade, às vezes, não é uma coisa que as pessoas gostem. Existem grupos de comunicação que não são muito sérios, que têm outros interesses de noticiar que convém para si. E é aquela história que todo mundo conhece. Na sua empresa, você tenta tensionar para o que é bom para você. Eu tenho orgulho do nosso jornalismo porque ele não é assim e paga um preço muito alto por isso. Até por isso, a gente às vezes fica de lado das grandes audiências, porque falar a verdade não é uma coisa fácil. Você sabe disso. Sim. Falar a verdade, nem todo mundo quer ouvir a verdade. Aliás, As pessoas às vezes querem ouvir a sua verdade apenas, retratada na boca dos outros. E isso não ajuda muito. E eu acho que uma mensagem para as pessoas que estão me ouvindo é uma mensagem para mim que está aí do outro lado. Isso vai passar. Nunca mais vai ser igual. É uma grande oportunidade da gente repensar a vida, o que tem valor. Está todo mundo em casa, uma grande maioria está em casa. A gente está comprando menos, consumindo menos. Ah, isso é ruim porque a engrenagem não gira. Não, não é. A gente pode fazer escambo, pode fazer troca. A gente pode gastar menos no que é superficial e gastar mais no que é importante. A gente pode dar uma limpada agora no guarda-roupa e não separar coisas que você não gosta apenas, mas coisas que vão ser úteis para alguém. Você pode ver se na sua despensa tem comida demais e dividir com alguém, às vezes o porteiro do seu prédio. As pessoas esquecem, às vezes, que as pessoas mais próximas são as que mais estão precisando de um sorriso, uma atenção. Às vezes não é nem, você não pode dar nada. Dá um bom dia, um carinho. Ah, não responderam? Continua dando no dia seguinte. Aí era a segunda coisa que eu queria falar, que eu lembrei esses dias. O ser humano tem duas mochilas. Eu acho que essa é a melhor metáfora da vida. Você conhece a da mochila? Não. O ser humano carrega duas mochilas. E na mochila que a gente carrega na frente estão todas as nossas qualidades. Todas as coisas boas, belas, lindas, todos os nossos talentos. Tudo que tem de mais precioso no ser humano está na mochila da frente. Todos os nossos defeitos, todas aquelas coisas que a gente não quer muito trabalhar e quer esconder, a gente carrega na mochila das costas. Então, se alguém chega para você e fala mal de alguém e fala todas as coisas ruins que aquela pessoa presta atenção. Em que lugar ela está em relação a essa pessoa? Que mochila está vendo? A das costas? Então é porque ela está atrás. Se alguém chega para você e vê uma situação difícil, uma pessoa, e consegue mesmo assim ver alguma coisa de bom e belo nela, onde é que essa pessoa está? Na frente do outro, porque ela está vendo a mochila da frente. Então, vale a pena na vida a gente prestar atenção em que lugar a gente está em relação ao todo. As dificuldades virão, as doenças continuarão acontecendo, enquanto a gente não mudar dentro, a gente não muda fora. O alimento é sagrado. Será que a gente agradece todos os dias pelas coisas que a gente tem? Será que a gente divide o que tem sobrando? Será que a gente se preocupa em dar amor para a pessoa mais próxima? Porque às vezes a pessoa até consegue fazer caridade na igreja, no colégio, no clube, para os amigos. Mas será que ela consegue ser caridosa com a mãe, com o pai, com o marido, com a esposa, com a ex-esposa? Será que a gente... né? Então, às vezes o dar é mais fácil para o que está longe e é mais difícil para uma coisa simples de perdoar alguém. E eu acho que o momento mais importante que a gente está vivendo é o de se perdoar, perdoar os outros e tentar resetar, começar tudo de novo. É verdade. Obrigada, Luciana. Amei a gente conversar. Volta mais vezes, please. Eu estou à disposição, rezando por todos nós.
e ficando em casa. Vou te passar o link para você mostrar a música da Eu Bruna quero, N, por que favor. é necessária para esse momento. Que legal. E tudo que você quiser que eu continue compartilhando, por favor, fica à mandar. vontade. Porque fazemos parte da mesma família que acredita na luz, na fé, na união, na solidariedade, na verdade, no jornalismo de compromisso com consciência, né? E com esse momento tão assim delicado que a gente está vivendo, precisamos de verdade, acima de tudo, e de transparência, né? Na nossa mente, nas nossas palavras, nas nossas ações, né? Que é só assim que a gente realmente consegue criar e construir uma nova vida, uma nova sociedade, um novo mundo. Beijo, É a era de ouro que a gente tanto espera. é agora. Beijo, adorei. Beijo. Sempre essa luz que brilha aí para todos na Band, para todos nós na Mãe Terra. Beijo com Deus. Então, gratidão, família Pax. Que a luz de Deus continue sempre nos orientando. Gratidão, namastê.